Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o projeto Maria, que é um projeto de um assistente virtual que eu comecei em Python. A ideia inicial desse projeto era apenas implementar algumas funções usando Deep Learning, então o projeto visa usar Deep Learning para tentar fazer basicamente toda a lógica do projeto, uma coisa parecida como o ChatGPT funciona, tá? O ChatGPT é apenas um modelo de linguagem, mas o ChatGPT consegue fazer várias coisas, como tradução, responder perguntas, sumarização, essas tarefas. Então o código desse projeto é bem simples, inclusive a gente tem aqui no repositório do GitHub coisas que a gente fez. Vocês podem ver como isso aqui foi construído, tá? Tem uma playlist no canal, foram 10 vídeos, várias horas desenvolvendo esse projeto. O projeto é bem simples, mas como um ponto de partida já dá uma ideia de como vocês conseguem criar um assistente virtual usando Deep Learning. Eu usei um método bem simples para Deep Learning, que era apenas um classificador que a gente tem essas tarefas aqui. Então, funciona basicamente com Deep Learning. Eu já desenvolvi um esquema melhor para representar as entidades. Existem também frameworks que poderiam nos ajudar a criar esse identificador de entidades, que é como a gente faz a classificação do que a gente está falando. Então, basicamente, esse é o modelo. Como vocês podem ver, são 48 linhas de códigos apenas. É algo bem simples, que está fazendo reconhecimento de fala e fazendo apenas essa tarefa aqui. Então, a gente vai rodar aqui, a gente vai conversar um pouco sobre quais são as coisas que a gente poderia estar alterando, já que essa série tem 3 anos. Eu pretendo refazer essa série, só que com a ajuda de vocês, eu acho que a gente consegue aí chegar a um ponto um pouco melhor. Então, vamos aqui, vamos rodar esse projeto e a gente vai estar vendo aqui exatamente. Então vai carregar, a gente vai abrir um bloco de notas aqui, a gente vai estar falando basicamente sobre algumas coisas que a gente pode estar fazendo. Beleza, tá executando, ok, tá rodando já. O comando que a gente vai tentar executar é esse aqui, que é o getTime. Então ele vai tentar aqui, né? Que horas são? Ok, então essa é a única coisa que ele vai fazer, tá? A única coisa que ele vai fazer é falar a hora. Mas o que a gente tem que ver aqui é que esse projeto, apenas um projeto de ponto de partida, vocês podem ver como isso aqui funciona e adaptar para o que vocês queiram. A gente pode ver aqui, se a gente vir aqui em, acho que é em Model, no dataset aqui, não, isso aqui é do Vosk, NLU, e a gente tem aqui o train.iml. Aqui são todos os comandos que a gente fez, né? Então a gente aqui adiciona alguns comandos, e se a gente falar aqui previsão do tempo, ele deve reconhecer a previsão do tempo. Isso aqui é o esquema que eu estava usando, que seria um arquivo YAML, pode ser convertido diretamente para um arquivo ou um arquivo CSV. Ok, então vamos falar aqui sobre o que a gente pode alterar nesse projeto. Bem, como a gente está usando o Vosk para reconhecimento de fala, a gente poderia usar o Whisper. Aí o Whisper vai dar um reconhecimento de fala muito melhor. Na questão de TTS, eu estava usando o PTTSX, a gente pode usar aí um projeto que usa Deep Learning para fazer síntese de voz. De TTS melhorou bastante, então seria possível criar uma voz praticamente idêntica ao Jarvis ou qualquer outro assistente virtual feita com a voz original do Jarvis mesmo. Então o TTS, o Text to Speech, né, a síntese de fala, a gente pode usar Deep Learning. Existem já alguns modelos treinados disponíveis, inclusive vou trazer um vídeo falando sobre isso. Agora a parte mais difícil, né, que seria a lógica, né? Seria a lógica do todo assistente. Então, a lógica do todo assistente, eu já tenho teorizado isso por algum tempo, pessoal. Eu acho que deveria ser um LM, né? Que seria um Language Model. Não exclusivamente deveria ser um LLM, tá? LLM seria um Large Language Model. Seria um modelo de linguagem grande. Acho que um LM seria o suficiente, né? A gente não precisa fazer o uso de um modelo gigantesco, né? Um modelo que seria possivelmente impossível de fazer o deploy em um computador com menos recursos. Eu acho que um LM já seria possível. Só que o ponto principal desse LM seriam os dados. Porque esses grandes modelos de linguagens, a grande vantagem deles é que eles precisam de poucos dados para fazer uma tarefa X.
Só que o que a gente quer fazer é algo bem, digamos que é algo bem discreto. Então a gente pode ver que se a gente tiver o dataset, que é a parte mais difícil na questão desse problema, se a gente tiver o dataset, a gente poderia treinar, né? A gente poderia ter esse LM para fazer a lógica. E da lógica do LM, a gente só incorpora as funções, né? E seria vertical, né? Esse crescimento seria vertical. Depois que você tiver um assistente com as funções, digamos, a lista completa de funções, deve existir uma hierarquia dessas funções. Daí você poderia possivelmente fazer a extensão usando funções, né? Você poderia gradualmente adicionando funções para a qual vocês precisam, como enviar e-mail, fazer alguma coisa relacionadas à automação residencial, essas coisas todas poderiam ser feitas depois, porque a lógica toda do programa seria o modelo de linguagem. Você daria texto puro, né? Seja raw text, texto puro, e a saída seria a entidade com alguns parâmetros e tal. Então, realmente, eu acho que o futuro para o desenvolvimento do assistente virtual seria essa, tá? Na verdade, seria esse o futuro. Esse dataset é a parte mais difícil de conseguir. Não tem um dataset assim disponível, realmente completo. O mais parecido com isso são datasets de benchmark, tá? Aqueles datasets com apenas alguns milhares de exemplos, 2.000 exemplos mais ou menos, que são feitos apenas para testar o desempenho desses modelos de linguagens em tarefas de assistente virtual, tá? Então é algo bem limitado. Tenho certeza que existe um dataset assim, só que não são disponibilizados para o público. Inclusive, a Alexa, a Siri, a Cortana devem usar algo semelhante em datasets privados. Infelizmente, não tem algo assim ainda open source. Eu tinha falado antes sobre como esses sistemas de linguagens, de processamento de linguagem baseados em modelos de linguagem tem evoluído bastante. E eu acredito que quando a gente realmente conseguir rodar esses modelos maiores, a gente poderia usá-los para criar esse dataset, já que a capacidade de zero shot learning desses modelos de linguagens fazem com que eles sejam úteis para fazer tarefas que a gente pode ter aproveito. A gente pode usar o conhecimento desses modelos gigantescos para criar datasets e treinar modelos menores para tarefas específicas. Essa é a minha ideia, beleza? Então, basicamente, isso aqui é um sumário, pessoal, do que eu pretendo fazer para o canal, só que eu ainda preciso de um tempo para conseguir esses dados, né? A gente não tem ainda dataset, então não tem como criar do zero, seria muito trabalhoso. Eu acho que usar uma abordagem mais inteligente seria o ideal. A gente está bem próximo de chegar a ter um modelo tal como o ChatGPT. A gente talvez consiga rodar esse modelo e criar esse dataset, que seria o ponto de partida para criar esse assistente virtual aí com muitas funções e possivelmente sendo bem melhor, porque ele seria feito para uma coisa específica, tá? Não deveria ter as limitações que teriam apenas o modelo de linguagem em questão de lidar com algumas tarefas, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí abaixo qual seria a abordagem de vocês para resolver os problemas. Se vocês têm algo em mente diferente ou similar a como resolver esse problema aí, de como criar um assistente virtual capaz de fazer várias tarefas sem ter que codificar, apenas usando lógica de linguagem. Então é isso, pessoal. Falou e fui!